Bom, pequenos gafanhotos, vamos aqui para mais um vídeo onde a gente ficou de ingressar as máquinas, né, uma máquina cliente pelo menos, no nosso domínio aqui, Senai, que a gente acabou de criar. Só recapitulando, eu tenho aqui o meu servidor, eu vou pegar essa máquina aqui simulando que seria do Lab 4, uma máquina com Windows 7, ingressando neste servidor através da minha rede. Óbvio que aqui eu estou representando a rede real, como seria a rede real do Senai, mas eu estou fazendo pela virtualização uma rede em Rust Only, onde o meu servidor e esta máquina estarão numa rede interna. Então, para essa prática, inclusive, eu vou ter que instalar e configurar o serviço DHCP com seu respectivo escopo, né? Para que esta máquina esteja dentro da mesma subrede e ao tentar ingressá-la no domínio, ele vai resolver o nome do domínio aqui no DNS que está nessa máquina, né? Só que para ele fazer isso, ele tem que ter uma solicitação DHCP vindo para esse servidor. Esse servidor vai fornecer o IP e as configurações de DNS, primário e secundário, gateway, né, e endereço IP IPv4, para que ele consiga então conseguir ingressar no domínio. Então vamos lá para o nosso servidor. Eu estou aqui com o meu servidor e eu vou adicionar aqui o serviço DHCP. Mas antes, eu vou aqui na minha máquina Windows 7, eu vou logar nela e mostrar para vocês como está a configuração dessa. Vou botar a senha aqui que foi criada para essa máquina. Bom, vou dar um Windows R, cmd, dar um ipconfig. Observa aqui que eu estou com um IP que ele foi, que é um /16, né, que pegou através do APIPA. Por quê? Vou mostrar aqui que eu estou com o DHCP habilitado, mas como eu estou numa rede interna e não tenho nenhum serviço de DHCP rodando, essa máquina fez um broadcast para tentar descobrir um DHCP na rede. Como não tem, ele pegou um APIPA, que é um protocolo que vem nos sistemas operacionais Windows, para que ele pelo menos consiga ter um endereço IP. Então vamos lá. Eu vou dar um ipconfig/all. E aqui eu vou ver que o hostname que eu dei para essa máquina foi lab4 cepjsn01. Estou simulando basicamente o que é no nosso laboratório. Então, se a gente pegar a documentação da nossa rede Senai, lab4 cepjsn01 seria o laboratório que está sobre a mesa do laboratório 4, que é onde a Sara dá aula. A minha chefe Sara, mas não conta para ela que eu falei isso não. Bom, mas vamos lá, gafanhotos. Eu preciso então fazer com que essa máquina tenha endereçamento IP que aponte para o meu gateway e que consiga ter um servidor DNS. No momento eu não tenho nada disso aqui configurado, né? Se vocês observarem aqui, eu não tenho um sufixo DNS. Vou fechar aqui, vou deixar aberto ainda. Vou lá para o meu servidor e vou para adicionar funções e recursos. Vou pular essa tela, avançar, né? Porque já expliquei na primeira aula. Instalação baseada em função ou recurso, próximo. Neste mesmo servidor que está controlando o domínio. E aqui eu tenho que procurar o servidor DHCP. Ele está aqui. Servidor DHCP eu marco. Mando adicionar recurso. Então, próximo, próximo e próximo. Me dá todo o resumo. Não vou ler isso aqui porque eu já sei de código salteado, mas se você der um pause no vídeo aí, você pode acompanhar. Quem tiver com a versão em inglês, obviamente, vai ter dificuldade para ler, mas é bom que trabalhe o inglês técnico. Vou clicar em instalar. Eu vou dar um pause para o vídeo não ficar muito grande. Quando ele terminar, eu retorno com a minha videoaula. Bom, galera, ele concluiu aqui a instalação do serviço DHCP. E a exemplo que ele fez com o AD, ele me deu esse link para fazer alguma configuração primária aqui no meu serviço. Então vou clicar nele.
Limite da descrição que o assistente de etapas serão realizados para concluir a configuração do servidor DHCP no computador de destino. Crie os seguintes grupos de segurança para a delegação de administração do servidor DHCP, administradores DHCP, usuários DHCP. Autorize o servidor DHCP no computador de destino se tiver ingressado no domínio. Então eu vou dar um avançar aqui, um próximo. E aqui eu vou especificar as credenciais do meu administrador. Então, administrador. Atenção para quem tiver com a versão em inglês, que não se escreve administrador na versão em inglês, é administrator. Então, como eu estou com a versão em português, é administrador. Digito a senha, dou um Enter e mando confirmar. Ele já disse aqui que criou os grupos de segurança, está concluído. Ele está pedindo para reiniciar o serviço de DHCP no computador de destino para os grupos de segurança entrarem em vigor, autorizando o servidor DHCP. Ele já deu uma autorização para ele atuar como servidor na minha rede, como servidor primário de DHCP. Vou fechar. Então, ele já autorizou. O que eu tenho que fazer agora é configurar o escopo. Então, eu venho em ferramentas, DHCP. Se eu não tivesse instalado anteriormente, ele não apareceria aqui nessa lista. Então, vou clicar DHCP. Venho aqui, deixa eu aumentar essa tela. Clico aqui no meu domínio. Clico em IPv4. Opções do servidor. E eu não tenho nenhum escopo criado ainda. O meu trabalho agora é fazer a criação desse escopo. Botão direito aqui em cima de opções. Em cima de IPv4. Novo escopo. Então eu vou avançar pelo assistente. O nome do escopo, vou botar Senai. A descrição, eu vou deixar em branco, não é necessário, vou dar um avançar. Ele quer saber o seguinte: digite o intervalo de endereços que o escopo distribui. Isso aqui eu já expliquei nas aulas teóricas, em sala, no laboratório, como que funciona esse escopo. Então, eu digo que o escopo começa em um endereço e termina em outro endereço. Então, eu tenho endereço inicial e endereço final. E que eu tenho que separar alguns endereços para que eles não sejam entregues. Ou seja, se eu tiver um grupo de servidores com um IP estático que vai de 1 a 10, por exemplo, 192.168.0.1, que é o caso do meu servidor. E se eu tiver 192.168.0.2, que é o meu servidor proxy, que a gente vai configurar aqui agora. Se eu tiver um 92.168.0.3 como um IP estático também na minha rede, eu tenho que dizer que eu não posso entregar isso para nenhum host na minha rede, senão eu vou ter uma duplicidade de IP e eu vou ter falha na minha rede interna. Então, o que eu tenho que fazer? Dizer onde começa e onde termina o escopo. E depois reservar alguns endereços para que eles não sejam entregues. Por padrão, a gente separa os 10 primeiros endereços para o grupo de gateways ou para grupo de servidores que utilizam IP estático, roteadores ou suítes que utilizam uma VLAN para acesso remoto. Então eu vou colocar aqui o primeiro endereço, que é 192.168.0.1, que vai até 192.168.0. Eu posso botar aqui 254. Poderia botar até 200, poderia botar até 100, né? Mas aqui eu vou usar o 254. O comprimento é 1/24, ele já botou o padrão aqui, eu vou deixar como está, vou dar um avançar. Bom, aqui ele diz o seguinte: digite o intervalo de endereço IP que você deseja excluir, excluir aqui de distribuição, do escopo de distribuição. Então, se desejar excluir um único endereço, digite apenas em endereço IP inicial. Se eu só vou excluir um endereço, eu boto aqui e mando adicionar. Como eu vou excluir um intervalo, ou seja, eu não quero que ele distribua de 0.1 até 0.10, ou seja, o primeiro endereço IP que ele vai distribuir é o 11.
Então eu vou dizer para ele, exclua esse intervalo, 192.168.0.1 e 192.168.0.10. Vou adicionar e a partir desse momento ele não vai mais distribuir esses endereços aqui, de 1 a 10. Ele vai começar do 11 até o 254, que é o que a gente informou na tela anterior. Vou dar um avançar. Aqui ele me diz que eu preciso definir uma quantidade de dias ou de horas que eu vou conceder esse endereço IP para um determinado rush. Quando o meu rush solicitar e eu entregar esse IP para ele, aqui por padrão ele está dizendo que vai ficar por 8 dias, 0 horas e 0 minutos. Então, se essa máquina ligar agora, pegar o endereço IP do meu servidor DHCP, ele vai registrar isso no escopo dele. E vai dizer que esse host tem 8 dias para ficar com esse endereço. Só que funciona da seguinte forma. Se ele solicitou agora e ficou 8 dias sem ligar, ele perde essa concessão, esse direito de usar esse IP, e esse IP pode ser distribuído para um outro host na minha rede, que não esse mesmo host que pegou ele primeiro. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou deixar 8 dias, mas eu posso botar 2... Não, vou mudar para 4. 4 dias, né? Botar só para a gente fazer a alteração. Se dentro de 4 dias, esse host que ligou e pegou esse IP não ligar mais, esse IP passa a ser disponibilizado para outro host, né? Como se fosse um contrato de aluguel que venceu e outro inquilino vai passar a utilizar o imóvel. Só para fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Então vamos avançar. Sim, desejo configurar a opção agora. Que opção? A opção é o escopo de DHCP. Ele pergunta se eu quero configurar as demais opções, como DNS, Gateway, um proxy. Então vou avançar aqui. Ele me pergunta quem vai ser o roteador, ou seja, quem vai ser o Gateway. Isso aqui é importante, galera. Vamos voltar aqui na nossa topologia. Quem é o Gateway? Qual é o endereço de Gateway? Não é esse aqui, 192.168.0.2, que não é o meu servidor controlador de domínio, é o meu servidor proxy. Tá? Então, se você observar, a interface ETH0 desse servidor é 192.168.0.2. Como eu informei na aula anterior, isso aqui ainda não está configurado e funcionando. Essa máquina não está ativa ainda. Mas isso não me impede de configurar isso aqui primeiro e depois vir aqui configurar o meu proxy. Então, vou dar sequência aqui, informando que o Gateway vai ser 192.168.0.2, que é essa interface aqui desse servidor proxy. Volta aqui para o servidor. E vou dizer que o meu Gateway, que ele vai distribuir para todo mundo, é 192.168.0.2. E mando adicionar. Isso poderia ser, inclusive, um endereço IP de um roteador na minha rede, que é responsável por interligar a minha rede de domínio a uma rede remota. Vou dar um avançar. Ele quer saber se eu vou adicionar aqui um servidor de DNS. Obviamente, eu vou pedir para entregar um serviço de DNS também, que já está configurado aqui como primário, que é quem? O meu próprio servidor. Ele é o meu controlador DNS. Então, ele é o primário. E o DNS Google, que é a alternativa, é o secundário. Então eu vou permanecer com esse aqui. Vou botar um outro, que é o Google. Opa. Google. Vou dizer o IP dele, 8.8.8.8. Aqui ele vai dar um erro quando eu clicar em adicionar, porque ele vai tentar conectar a esse servidor através da rede pública, ou seja, da internet. Como eu estou sem internet aqui, eu ainda não habilitei esta máquina, eu não vou ter internet aqui para ele fazer essa devida verificação. Mas ele vai dar um erro, mas vai permitir que eu continue assim mesmo. Ele vai, inclusive, me perguntar sobre isso. Então, vou dar um adicionar. Ele tenta fazer uma conexão com o servidor lá na internet, servidor Google em questão. Vou aguardar ele dar o erro. Se eu já tivesse internet, ele não daria esse erro. Então ele diz que o endereço IP não é um endereço DNS válido
e pergunta se eu ainda desejo adicionar esse endereço assim mesmo. Eu vou dizer que sim, vou ignorar isso, vou avançar. Ele pergunta se eu quero botar um servidor ruins, não é caso para essa prática. Eu vou dar um avançar. Deseja ativar esse escopo agora? Sim, desejo ativar esse escopo agora. Vou avançar. Vou dar um concluir e pronto. Observe que aqui ainda está em azul, ele está habilitando esse escopo que eu acabei de criar. Se eu vier aqui e dar um F5, ele ainda está configurando. Vamos aguardar. Vou dar um pause porque isso aqui às vezes demora muito. Bom, galera, retornando aqui, ele já habilitou, já demorou alguns minutos aqui, uns 2 minutos para configurar o serviço. Já está habilitado e rodando. Então, vamos navegar aqui pelo meu escopo. Aqui eu tenho a opção de pool de endereços, né? Eu posso verificar aqui que eu criei o meu pool de endereço que vai de 192.168.0.1 até o 254 e que eu pedi para ele excluir esses endereços IPs aqui, que vai de 0.1 até 0.10, para que ele não faça entrega desses endereços. Estão reservados para o meu grupo de servidores, roteadores ou suítes da minha rede. Vamos voltar aqui. Eu tenho concessões ativas, duplo clique. Observa que, olha que interessante, ele já pegou, já distribuiu o endereço IP para alguém na minha rede, que é o Lab4 CEP JSN 01, que é exatamente esta máquina aqui. Inclusive, ó, na minha máquina ele já está dizendo que já identificou uma rede. Eu posso ignorar isso daqui, ele só quer saber se é uma rede doméstica, se é corporativa ou pública. Isso aqui não importa agora, vou simplesmente ignorar. Essa máquina não tem internet ainda, mas eu vou abrir aqui o CMD, Windows R, CMD, e dar um IP config/all. Vou maximizar aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Observe o seguinte, a lista de pesquisa de sufixo DNS já é o senai.cepjsn. Né? Isso aqui a gente configurou lá no escopo. Ele está dizendo o hostname da minha máquina, está dizendo que o DHCP está habilitado, no caso, ele já pegou o endereço IP por DHCP, e olha que interessante. O endereço IP da minha máquina é o endereço IPv4 192.168.0.11, que é o meu IP preferencial. E observem que ele já distribuiu aqui, inclusive, o gateway padrão. O servidor DHCP ele está informando quem é o servidor DHCP, que é o endereço IP lá do meu servidor. Ele tem um DNS aqui, 192.168.0.1, que também é o meu PDC, meu servidor controlador de domínio. E o DNS Google, que está habilitado aqui também como secundário. Então eu tenho preferencial e tenho o alternativo, primário e secundário. Bom, aqui eu já posso fazer alguns testes de conectividade. Não é necessário, mas é bom que vocês saibam que pode dar algum problema essa máquina aqui não configurar o serviço DHCP, não pegar um DHCP por problema de conectividade. Então vocês têm que se atentar a alguns possíveis problemas que vocês possam ter, como por exemplo, verificar que se na sua VM ela está em Rust Only, ao mesmo passo que o nosso servidor também está em Rust Only. Então as duas têm que estar em Rust Only, que é a rede interna privada virtual, e as duas têm que ter uma configuração de interface de rede ativa e dentro da mesma subrede, ou seja, as duas estão utilizando endereços IPs dentro de uma máscara de subrede padrão que seja alcançada pelos dois rushes. Então, vou fazer alguns testes aqui de ping, por exemplo. Ping 192.168.0.1, está pingando. Vou pingar para o nome de domínio. Então, senai.cepjsn, está pingando. Então, eu já consigo ingressar essa máquina no meu controlador de domínio. Vou dar um exit aqui.
para ingressar essa máquina no controlador de domínio, eu dou o Windows Pause Break para ele me abrir as opções de gerenciamento do sistema. Já venho aqui em alterar configurações. Vou lembrar mais uma vez que quando você for fazer isso, você tem que ter trocado aqui o hostname dessa máquina, tá? Venho aqui em alterar, observe que atualmente ela está pertencendo ao grupo de trabalho Workgroup. Eu vou alterar isso e vou dizer que agora vai pertencer a um domínio. Quem é o domínio? Senai.cepjsn. Quando eu der Enter, ele vai pedir as credenciais do administrador do domínio. Bom, ele já pediu aqui, eu vou dizer que é o administrador. Volto a dizer aqui, galera, que vocês podem ter problemas se você tiver com uma versão em inglês e você estiver digitando administrador. Obviamente ele não vai fazer a validação de usuário de senha e login, então você não vai conseguir ingressar essa máquina no domínio, porque as credenciais estarão incompatíveis. No caso, eu estou botando administrador porque eu estou com a versão em português. Se tivesse com a versão em inglês, volto a dizer, tem que ser administrator. Tem aluno que erra muito isso daqui e depois fica chamando o professor para ficar resolvendo questões óbvias. Então, isso já foi dito em sala e estou dizendo para ficar registrado aqui nesse vídeo. Então, por favor, se atente a isso. Vou inserir aqui a senha. Ele vai dizer que bem-vindo ao domínio, cepjsn e tal, né? Eu vou dar um OK e ele vai pedir para reiniciar essa máquina. Então, vou dar um OK, fecho aqui, reiniciar agora. Ele já vai reiniciar essa máquina e ela já vai estar dentro do domínio. Bom, a partir do momento que eu ingressei ela no domínio, eu vou precisar digitar Ctrl Alt Del para poder digitar as credenciais que são permitidas no meu domínio. Então, como é o primeiro acesso, eu não tenho nenhum usuário criado ainda lá no meu domínio, com exceção do administrador, né? Eu tenho alguns usuários que estão desabilitados lá por padrão, que são gerados quando você instala o sistema operacional server, mas essas contas estão desabilitadas. Então eu vou fazer aqui, só para a gente ter certeza que vai funcionar, um login com a conta do administrador de domínio. Essa conta, portanto, existe lá no meu Active Directory, no meu controlador de domínio. Então observem aqui que eu estou fazendo aqui no momento, como a tela está aqui, ingressando na máquina local. Tá vendo aqui, ó, lab 4 cepjsn 01. Isso aqui eu estou com credenciais locais. O usuário Maurício.davel, ele não existe no meu controlador de domínio. Ele existe somente na minha máquina local. Esta máquina, portanto. Então, para eu trocar de usuário e fazer login no domínio, eu tenho que clicar aqui em trocar usuário. Clico aqui em outro usuário. E aqui ele me diz fazer logon em Senai. Esse daqui é o NetBIOS Name, como eu informei lá quando a gente estava criando lá a nossa floresta, o nosso domínio. Ele aparece como Senai. Eu vou dizer que o administrador vai fazer login agora nessa máquina. E ele pede, inclusive, ele pede para eu fazer... peraí, como fazer... Só verificar uma coisa aqui, pessoal. Vou digitar aqui password. Ele deu nome de usuário sem incorretos. Porque o que acontece? Eu estranhei que quando eu digitei administrador, ele mudou para um login local. Não é o caso, né? Isso aqui acontece porque eu estou com a versão em português. E por acaso essa Windows 7 também é versão português. E não por coincidência, eu também tenho um administrador local da máquina. Eu tenho uma conta quando eu instalo o Windows 7, um
administrador. Se eu quiser fazer logon no Senai, então eu tenho que botar Senai _, o nome do administrador. E vou botar aqui a senha. Ele logou no meu domínio, não localmente. Ele logou agora no meu controlador de domínio, portanto, ela já é uma máquina que faz parte do meu domínio. Ele vai definir as configurações primárias aqui de usuário, criou uma conta local, né? E agora o que eu preciso verificar? O que eu posso verificar nesse momento? Vou lá no meu servidor, vou fechar aqui o meu DHCP, tá? Inclusive, se eu quiser reservar esse endereço IP aqui para aquela máquina, sempre entregar esse IP para aquela máquina e para mais ninguém, eu venho aqui em reservas e adiciono aqui uma reserva, né? Não é o caso, não vou adicionar uma reserva aqui, tá? Porque se essa máquina ficar sem ligar durante 4 dias, eu quero que ela perca a concessão desse IP que foi entregue para ela agora e que esse IP ele seja distribuído para outros hosts. Bom, eu vou fechar aqui o meu gerenciador de DHCP e vou vir aqui agora em ferramentas, venho usuários e computadores do Active Directory. Ele me abriu aqui o gerenciador de usuários e computadores. Observem que aqui eu tenho o meu domínio, vou clicar aqui do lado para expandir. Eu tenho a opção de computadores, clico aqui, então ele já me dá qual é a máquina que eu tenho já ingressada no meu domínio. Se eu ingressar todas aquelas máquinas, criar aqui 10 VMs, ingressar no meu domínio, as 10 vão aparecer aqui para eu conseguir ter informações, né? Desabilitar, adicionar um grupo, redefinir a conta, gerenciar essa máquina, ver as propriedades dessa máquina, né? O sistema operacional que tem rodando essa máquina, o Windows 7 Professional, a versão dele, o Service Pack dele que é o 01, o domínio de qual ele é membro, quais as delegações que ele tem, ele é gerenciado por quem. Então eu posso verificar todas essas informações aqui em todas as máquinas que estiverem ingressadas no meu controlador de domínio. Eu tenho aqui a opção de usuários. Quando eu clico aqui em usuários, eu tenho o administrador, que é com quem eu estou logado lá no meu Windows 7 no momento. Tenho algumas outras contas, por exemplo, de convidado que está desabilitado, esse íconezinho que aparece com uma seta para baixo significa que esse usuário está desabilitado. Eu tenho o usuário Maurício Dável, que está, obviamente, quando eu entrei no domínio, ele pegou aquele usuário que estava na máquina local e ingressou aqui também. Eu tenho usuários de DHCP, usuários de domínio e etc. Então, isso daqui são grupos. Quando tem esse ícone duplo de um usuário e uma usuária, ele é porque é um objeto que é do tipo grupo. Quando eu tenho só um, é do tipo usuário. Beleza, o que eu preciso fazer agora aqui nessa máquina? Eu vou criar uma estrutura aqui na minha floresta de domínio, onde eu vou criar as minhas unidades organizacionais. Então vamos lá, vou criar com o botão direito aqui, clicar com o botão direito, né, novo, vem unidade organizacional, ou a gente pode chamar isso de container. Vou clicar aqui, vou dizer que ela é Senai, clicar aqui para não proteger, ou seja, se eu quiser excluir isso daqui sem maiores problemas depois que eu criei, eu posso excluir, mas à medida que eu proteger aqui, eu tenho maiores dificuldades para excluir isso daqui. Eu protejo contra exclusão acidental esse container. Por boa prática, a gente deixa isso aqui habilitado, ou seja, vai ficar protegido. Como você vai treinar, você pode botar o nome errado, você não vai conseguir nem renomear se isso aqui tiver demarcado.
Eu vou deixar marcado porque eu estou seguro do que eu estou fazendo. Tá? Então eu criei aqui um container dentro do domínio CEP-JSN, que é Senai CEP-JSN. Então eu clico aqui no meu container. No lado direito eu posso clicar em nova, né? Novo, unidade organizacional, ou simplesmente posso vir aqui e clicar em nova unidade organizacional. Vou quebrar a língua daqui a pouco. Se eu clicar aqui, eu já vou direto. Então ele pede o nome. Como eu disse, eu tenho Lab 04, né? Ainda aqui dentro de Senai, eu vou clicar para criar mais um Lab 05. Dentro de Senai, Lab 06, ok. Ainda dentro de Senai, Lab, já cliquei, Lab 4, Lab 5, Lab 6, eu vou botar Lab Redes aqui, Lab Redes. Então 4, 5, 6 e redes. Então eu tenho subcontainers do container Senai. Então eu já cliquei nas opções para criar esse conjunto de containers e subcontainers. Bom, isso aqui é necessário para que eu consiga criar objetos dentro desses containers separadamente, para que eu consiga manipular eles mais facilmente. Isso é uma boa prática para a organização aqui do nosso domínio. Então eu vou criar aqui um novo usuário dentro do container Lab 4. Clico no container, vou criar aqui um novo usuário chamado Sara. As iniciais eu posso botar, ver se ele vai botar automaticamente, Signorelli. Ele não cria automaticamente, mas eu posso botar SS, né, que é Sara Signorelli. O nome de logon eu posso botar S Signorelli, pertence ao domínio Senai. Vou avançar. Ele vai pedir a senha, como o André faz com a gente quando cria as novas contas, os novos objetos ou contas de usuários aqui no nosso domínio Senai. Ele bota uma senha padrão. Eu vou utilizar a mesma: 1, 2, 3, asterisco, ABC. Vou repetir: 1, 2, 3, asterisco, ABC. Aqui eu peço que o usuário ele altere a senha no próximo logon, né? Eu posso, inclusive, criar essa conta já desabilitada, dizer que a senha desse usuário nunca expira, dizer que o usuário não pode alterar a senha. No nosso caso aqui, eu vou deixar somente marcado que o usuário tem que alterar a senha no primeiro logon. Então, vou avançar e concluir. Bom, eu já criei aqui esse usuário Senai. Por boa prática, eu vou criar também o grupo. O grupo eu vou chamar de Laboratório 04. Esse grupo vai ser de domínio global. Criei o Laboratório 4. O que eu tenho que fazer agora? Dizer que Sara pertence ao grupo Lab 4, que está dentro do container Lab 4. Então, clico com o botão direito sobre o usuário, adicionar a um grupo e digo qual é o grupo. Lab, posso digitar somente Lab e botar verificar nome. Ele consulta o catálogo, localiza e eu simplesmente dou OK. Ele diz que adicionou Sara no grupo Lab 4. Isso é necessário, galera, para que quando eu der permissão de arquivo e pasta no compartilhamento, eu vou dar permissão para o grupo. E se o usuário não tiver ingressado no grupo, o usuário não vai ter acesso àquelas pastas e compartilhamentos de arquivos ou o que quer que seja que eu esteja compartilhando lá no meu servidor. Então, já adicionei Sara. O que eu vou fazer agora? Vou lá na minha máquina cliente, está como administrador aqui, administrador de domínio. Eu vou fazer um logoff e vou fazer um login agora com outra conta. Vou trocar de conta, ainda fazendo login em Senai. Eu vou dizer que é S Signorelli, que é o usuário que eu criei lá, e que a senha é 123 asterisco ABC.
Vou mandar fazer login, ele diz que a senha do usuário deve ser alterada antes de fazer login pela primeira vez. Eu vou dar OK. Ele já preenche com a senha atual. Eu vou dizer qual é a nova senha. Eu vou usar a senha Microsoft. É como eu falo nas aulas, isso daqui eu estou utilizando uma senha padrão para que eu não venha esquecer, mas lógico que num ambiente de produção real eu jamais vou fazer isso, por questões de segurança, cada usuário vai ter a sua senha. Então vou dar avançar, ele altera a senha e já vai criar o perfil desse novo usuário Sara aqui na minha máquina cliente. Então observe que já foi possível ingressar no domínio com esse usuário porque eu simplesmente criei esse usuário antes. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui porque a videoaula está ficando grande, né? Mas eu acho que já deu para dar um adianto aqui. Então o que eu fiz? Só fazendo um resumo. Criei a estrutura, né? Ingressei a máquina cliente no domínio, fiz com que ela pegasse o DHCP do meu controlador de domínio, que também está habilitado como DHCP, criei a estrutura de containers, criei o usuário, criei o grupo, atribuí o usuário ao grupo e testei se o login estava funcionando lá na nossa máquina cliente. Portanto, eu vou ficar por aqui e mais para frente eu vou gravar mais videoaula, dando sequência criando GPOs e outras funções. Por enquanto é só. Valeu, até a próxima.